Pegue a sua Bíblia por gentileza, ou no seu tablet, celular, Juízes capítulo de número 16. Juízes capítulo de número 16. Eu quero externar minha gratidão a Deus nessa noite, por estar nessa casa de oração. Que Deus abençoe meu amigo, pastor Alexandre. É sempre uma honra, um privilégio poder estar aqui. Me sinto feliz, irmãos, de ter voltado a essa casa pela terceira vez. Para nós é uma alegria muito grande. Tem bastante gente acompanhando da nossa igreja na internet. Tem algumas congregações que coloquei já no status. Os irmãos já estão dizendo: pastor, manda um abraço para o povo da Lagoinha. Os irmãos recebem esse abraço em nome de Jesus? Amém? A gente é assembleiano, mas o pastor Alexandre tem uma comunhão muito grande conosco, que quando a gente chega aqui se sente em casa, na casa do Pai. Eu quero glorificar a Deus por isso. Juízes capítulo 16, quero ser sucinto em minhas palavras, objetivo no que Deus colocou no coração. 16:18 diz assim: então Dalila sentiu que finalmente Sansão lhe havia aberto o coração, de verdade revelado todo o seu segredo, e em seguida mandou chamar os líderes dos filisteus por meio de em seguida uma mensagem, e disse: vinde agora mais esta vez, porque ele abriu o seu coração e contou o segredo. E os príncipes dos filisteus voltaram e levaram toda a prata prometida a ela. Fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo, ela chamou um homem para vir e rapar todo o cabelo e as 7 tranças da cabeça de Sansão, e depois o afligiu humilhando, e suas forças se esvaíram. Então Dalila chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando Sansão do sono, lhe disse: sairei e me livrarei dele como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. E em seguida os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas e bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer repentinamente e rapidamente, logo depois de rapado. Senta em nome de Jesus. Queridos, nesses anos que nós pregamos a palavra de Deus, e todas as vezes que nós ministramos, ao ler as escrituras, fica cada vez mais sucinto de ver que existem ministérios que foram marcados por Deus de uma maneira que nós nunca entenderíamos com os olhos humanos. É automático que ao olhar os patriarcas, os heróis da Bíblia Sagrada, os heróis da fé, todos eles foram marcados e chamados por Deus de uma maneira talvez diferente. Não há um padrão divino para a escolha, mas aqueles que Deus escolhe, de alguma forma vão passar por algumas situações em sua vida que não vão entender de início. Mas todo ministério, e talvez o dos mais difíceis que existam, são aqueles que nós recebemos a vocação bem antes de sabermos ou entendermos o que Deus tem para a nossa vida. A maioria das pessoas que aqui estão, e algumas que tiveram o privilégio de crescer nos caminhos do Senhor, depois de muitos anos vivendo, apanhando, sofrendo da vida, conseguiram entender que tudo que viveram e tudo que passaram foi de fato porque Deus tinha uma obra. E aí entenderam que todo o sofrimento valeu a pena, porque tudo que aconteceu realmente foi programado pelo Senhor, pelo controle que Ele tem do nosso livre-arbítrio, e mesmo assim não perder esse controle com aquilo que nós decidimos. Mas quando olhamos para um quadro e um chamado como de Sansão, nós precisamos compreender que a soberania divina, quando coloca alguém nesta vida, quando permite que alguém venha a esse mundo, Deus, quando tem uma obra específica na vida de alguém, esta pessoa, por mais que tente fugir, e isso não tem nada a ver com uma predestinação salvífica, mas aqueles que são escolhidos por Deus, ainda que não entendam o porquê vieram, se tiverem um propósito em sua vida, e guarde esta palavra, Deus vai fazer durante toda a vida, que ele viva para cumprir este propósito, e não há nada que se levante ou se oponha, que vá tirar aquilo que Deus determinou para a sua vida. Sansão foi escolhido por Deus para ser um assassino? Não. Sansão não foi escolhido por Deus para ser apenas um matador de filisteu. Mas quando chamado por Deus no início da sua história,
ele vai viver um propósito talvez diferente de todos os outros. E lendo Bíblia, cada vez mais você consegue entender que o chamado dele, como de João Batista, era algo sem escapatória. Imagine ser chamado e um anjo do Senhor visitar os seus pais e falar que aquela que não poderia dar à luz agora terá um filho, e este menino não vai poder ser comum. A vida de Sansão vai ser doutrinada, ele vai crescer com algumas restrições, não vai poder fazer algumas coisas no seu próprio corpo, não vai poder andar em alguns lugares. E quando Sansão cresce e descobre essa força, parece que tudo que ele faz é o contrário do que Deus disse para não fazer. É uma coisa muito inquietante, mas a maioria dos que estão aqui, que foram chamados por Deus, refletem a mesma coisa. Parece que tudo que Deus nos mandou fazer, ao contrário, é um ímã de problemas, pastor. Parece que a realidade daquilo que Deus prometeu e daquilo que Deus falou, olhando para o que estou vivendo agora, eu não consigo enxergar que isso ainda vai acontecer. Eu tenho uma boa notícia para lhe dizer, que Deus, ele revela destino, mas não mostra o caminho que isso vai acontecer. Mas quando ele fala pela sua soberania, ele é fiel para cumprir todas as palavras que ele falou acerca da sua vida. É interessante, numa quinta profética, que Deus, quando me deu esta palavra, ele marcou um encontro de vasos. Vou repetir, ele marcou um encontro com escolhidos, um escolhido que ele não errou na escolha. Deus não olhou como alguns e fez unidunide, o escolhido foi você. Ainda antes que saísse do ventre, ele já te conhecia, e quando você veio ao mundo, ele já te separou, e ele já está determinando um futuro que não há inimigo na terra, no inferno, que se levante para tirar. As nações já te dei por profeta. É Deus dizendo a alguém que marcou esta noite em especial para tratar aquilo que foi perdido e que foi tirado. Vou repetir, Deus marcou esta noite para entregar de volta o que foi perdido no longo da caminhada. Pastor, a minha decisão não foi a melhor, mas não se preocupe, há um Deus que não perde o controle da sua vida, e no final ele vai dizer as mesmas palavras: não disse, não falei, eu prometo e eu cumpro o que eu falo na vida daqueles que eu chamei e separei para uma obra específica. Como todo chamado de Deus, Sansão vai tomar algumas atitudes, e o lado emocional de Sansão talvez seja o que dê mais trabalho para a sua vida. Sansão toma decisões erradas, ele se apaixona por quem não deveria, se envolve com quem não deveria, parece até um ímã de problemas. Você conhece Bíblia, sabe que ele vai para Tímina, se encanta com uma mulher. Na volta do caminho, esse homem havia matado um leão, e esse leão que não era para ser tocado, Sansão toca em um animal imundo, come mel desse leão. E precisamos compreender que existem coisas que não têm lógica. Não tem como comer mel de carniça, não tem como se envolver com o santo e o profano. O jugo desigual nunca vai ser aprovado por Deus. Sansão se envolve e dá aos seus pais, e tudo que Sansão precisava, redobre atenção nisso, era parar, ter confessado aos seus pais que havia feito o que ele fez, mas ele não fala. O medo de Sansão, e sabendo que Deus é na sua vida, nos dá uma certa regalia. Quem é que nunca bateu no peito para tentar justificar-se, dizendo: Deus é comigo, Deus está comigo? E todas as vezes que Sansão provoca os filisteus, a Bíblia é enfática em dizer, pastor Alexandre, e Deus usou isso contra os filisteus. Sansão está acostumado a errar e Deus corrigi-lo. Sansão está acostumado a falhar e Deus, de alguma forma, colocar as coisas no lugar. Ele cumpre os propósitos de maneira errada, porque ele vai agora brigar com os filisteus por causa de uma área que tem destruído muitas vidas. Como pastor há muitos anos e cuidando de muitas igrejas, nós vemos que a área que mais tem destruído o povo de Deus é a área da emoção. Aquele que não consegue controlar os seus sentimentos, não consegue controlar as suas intuições e as suas intenções, de alguma forma é pego por elas. E Sansão toma decisões erradas e sempre Deus o livra. Ele mata filisteus. Os homens tentam matá-lo e ele mata mais filisteus.
E em toda a história vai ver um homem fugindo do seu propósito, e parece que ele é atraído como um imã, que sempre volta à estaca zero. E aqui eu começo a ministrar. Quando Sansão havia já feito uma das maiores catástrofes e talvez mortandades da sua vida, matado 1000 homens com um queixo de jumento, mais uma vez ele vai tocar naquilo que é impuro. Ele se entrega praticamente. E quando ele chega no capítulo 16, é sobre ele que eu quero vos pregar. Ele vai ter um encontro talvez diferente, e mais uma vez ele vai ser pego pelos sentimentos e as emoções. O texto começa dizendo que Sansão, quando chegou nesse lugar, ele se encanta com uma mulher prostituta. Ele tem uma noite com ela, e no outro dia ele vai conhecer talvez o final da sua destruição. Sansão, que a tradução do seu nome em algumas traduções etimológicas significa Hérculo, e a palavra Hérculo não é apenas filho do sol, mas sim homem, macho, força. Ele vai se encantar por uma mulher chamada Dalila, que na etimologia bíblica Dalila vem de fragilidade. Observe que o homem que tem força vai ser combatido pela fragilidade. Nós temos uma dificuldade muito grande de acreditarmos que aquilo não nos fará mal. E quando eu adentrava esta casa, o Espírito do Senhor falava ao meu coração que o inimigo não vai usar a mesma força para que você use o mesmo empenho. Ele vai usar aquilo que você acha que não tem mais nada a ver. Ele vai usar aquilo que você acredita que não pode te derrubar. E quando ele entende e procura encontrar o segredo, ele vai fazer de todas as formas com que Sansão descubra-se o seu coração. E se tem uma coisa que a Bíblia diz para qualquer pessoa que adentrou esta casa, é que sobre tudo que se deve guardar, você deve guardar o coração. São os corações que vêm as emoções, e é nele que o Espírito de Deus também trabalha. São nos corações que vêm as dúvidas, é no coração que vem o medo, é no coração que a síndrome do pânico aumenta os seus sintomas, é no coração que a ansiedade vem e aumenta com cada dia mais crises e crises, é no coração que vem o desejo de parar, é no coração que sopra um gatilho emocional. Que Setembro Amarelo é um mês em que as pessoas acreditam não terem mais esperança, e o melhor parece que atirarem e atentarem contra a vida. Mas é no coração que o Espírito de Deus também trabalha, e Ele consegue olhar para a sua vida, e mesmo na circunstância em que você está, Deus afirmar dizendo: eu não perdi o controle da sua vida. Você ainda tem, ainda é o escolhido do Senhor, que Deus marcou na quinta profética, para dizer nesse dia favorável do mês de setembro, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar na sua vida. Eu vim nesta noite dizer que os planos que foram frustrados não foram perdidos pelo controle de Deus na sua vida. Eu vou dizer para quem tem uma mão levantada para profetizar comigo, que aquilo que Deus começou, Ele é fiel para terminar na sua vida. Passa os céus e passa a terra, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Que a Bíblia, 1000 podem cair de um lado, 10.000 do outro, mas você não será atingido. Quer saber mais uma? Maior é o Espírito que está conosco do que os que estão com Ele. Pastor, o senhor não sabe a luta espiritual que eu estou travando. O senhor não sabe alguém se levantando contra mim, fazendo mal contra a minha casa. Mas vai uma notícia boa para alguém glorificar. Antes de colocar um nome na boca de um sapo, o seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro. Eu vou dizer que os espíritos podem se levantar, mas o Espírito do Senhor nessa noite levantará a sua bandeira, arvorará a sua bandeira, e vai dar o livramento na tua vida, porque Deus, Ele é fiel. Aleluia. Sansão é pego pelos sentimentos. Dalila consegue descobrir. E todos nós aprendemos que todo excesso revela uma ausência. Sansão tem força, tem testemunho, tem virilidade, mas há dentro dele uma fragilidade.
E todos nós que aqui estamos temos esta fragilidade. Alguns em uma área, outros em outra área. E o ser humano, por ser o ser mais adaptável, se acostuma com certos problemas. Quem tem cachorro em casa sabe o que eu estou dizendo. Quem tem cachorro já não sente mais o cheiro do animal. Mas qualquer pessoa que chega em casa diz: essa casa tem cachorro. Nós nos adaptamos. Em Caiçara, pessoa que mora lá em Santos, no Guarujá, você entra lá no frio, sai com as costas queimadas se não passar protetor. Mas o menininho anda o dia inteiro descalço na rua sem protetor e ele se acostuma. O ser humano se adapta muito fácil. E infelizmente isso de alguma forma é muito mal, porque nos acostumamos dessa forma. Então Deus, para mexer conosco, Ele precisa usar os processos que a vida tem. É tão interessante que nós temos em tudo exemplos de processo. Eu me lembro quando minha mãezinha viva fazia pão caseiro, e ela colocava o pão, fazia aquela massa, colocava uma bolinha na água, e eu dizia: misericórdia, minha mãe é crente e tem superstição. Ela dizia que só se a bolinha subisse é que estava pronto. Mas não era um processo. Ela dizia também que não podia bater a massa de nenhum jeito, que se alguém colocasse a mão, dava errado. Se abrisse o forno, dava errado. Em tudo que você vê, há processo. O ser humano não aceita resultados que você tem sem você explicar os processos. Chega para alguém e diz: eu emagreci. Alguém diz: você está doente. Alguma coisa você tem, é diabetes. Ninguém consegue aceitar. Comprei um carro, mas como? Vou casar, mas como? O ser humano tem dificuldade. E alguns exemplos que a vida nos dá, que o próprio Deus fez na criação. Só quem viveu um momento de pobreza na sua vida, na infância, e a maioria de nós teve uma infância difícil, sabe que quando queria comer um abacate, o que a mãe fazia? A mãe colocava ele num jornal, embrulhava no jornal e colocava onde? Dentro do forno. Você não sabia, mas a mãezinha, quando fazia isso, estava ensinando um processo que Deus é tão perfeito que te ensina nessa noite. Quando um fruto ele é embrulhado e embalado dentro de papel, colocado dentro do fogo, do forno, isso vai liberar dele algo chamado processo do gás etilênio. O processo do gás etilênio só é produzido pelo sufoco. Quando se sufoca o fruto, ele amadurece. Deus sabe que o único meio de amadurecermos é o sufoco, e Ele está dizendo nessa noite que Ele não perde o controle da tua vida. Deus é tão maravilhoso, isso é para você glorificar, que se você entender que o que você está passando, você vai passar. Vou repetir: você vai passar. Quero um exemplo bíblico para dar glória. Atos capítulo 28 diz: e eles, havendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. No capítulo 27, antes do Euroaquilão aparecer, porque a Bíblia não esconde tempestade, pastor Alexandre, ela mostra, mas Deus apareceu para Paulo uma noite antes e disse: olha, fiquem no barco, porque Deus está garantindo que vocês vão chegar do outro lado. Deus não faz promessas a objetos, Deus faz promessa a pessoas. Não importa se aquela casa você vai mudar, não importa se naquele emprego você vai ter que sair, a promessa não está na empresa, a promessa está em você. A promessa não está no negócio, a promessa está em você. Deus nessa noite está reafirmando ao coração de alguém que o que Ele prometeu para a tua vida, Ele é fiel para cumprir. Pastor, mas teve a pandemia, pastor, mas veio o vírus. Aí eu te dou uma palavra bíblica, Isaías 43:3. Ainda antes que houvesse o vírus, ainda antes que houvesse o Covid, ainda antes que houvesse a doença, ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13 vai ficar marcado que operando Ele, ninguém pode impedir na sua vida. É os processos. Sansão então vai abrir o coração. Dalila começa, infelizmente, a viver uma vida de prostituição. Até então o relacionamento até que poderia dar certo, mas não havia reciprocidade. E um conselho que eu dou para qualquer pessoa que está aqui: não seja emocionado. Vou repetir: não olha para ninguém não, senão vai perceber que é para ele. Mas não seja emocionado. A nossa geração é a geração que os pais deixam de dizer para a filha: bom dia meu amor, bom dia minha princesa. E quando ela ouve daquele cara que nem liga para nada da vida e chama ela de anjo,
a menina fica iludida porque não ouviu isso. Os casamentos estão se destruindo porque os casais perderam o desejo de se cuidarem. No início os animais eram pequenininhos, gatinha, coelhinha, e depois de um tempo os animais cresceram, pastor. Agora me chama de boi, me chama de tudo que é animal. Misericórdia. As pessoas estão perdendo valor, e nenhum sucesso ministerial supera um fracasso familiar. Não adianta ser usado por Deus e ter o lar destruído. Não adianta pregar o céu, cair, descer, subir e a família está destruída. E eu ensino isso em todo encontro de casal. O plano do diabo não é destruir apenas a família. O plano do diabo é destruir o casamento. Porque mesmo separado você continua sendo pai, mesmo separada continua sendo mãe, mas separado do esposo já não é a família. O inimigo tenta de todas as formas. Mas eu vim nessa noite trazer uma palavra de Deus, que Deus está restaurando. Vou repetir: Deus está restaurando famílias nessa noite. Ele está dizendo que eu comecei na tua casa, vai ser concluído, vai ser realizado. Não, vamos melhorar, um culto profético. Vamos levantar a mão para dizer eu creio, porque Deus marcou hoje para Lagoinha de Mauá e está dizendo: eu lhe trouxe nesta quinta para uma restituição. Vai voltar a crescer o cabelo da tua cabeça, Sansão. Vai voltar a crescer o cabelo da tua cabeça. A pessoa já preparando para cortar o teu cabelo, a pessoa já preparando para cortar o teu cabelo. Já tem gente armada, já tem gente programada. E a Dalila dizendo: vem, Sansão, revela o teu coração. E o segredo de Sansão é não contar o segredo. Deus está dizendo: guarda o segredo no teu coração nesta noite. Guarda a palavra no teu coração nesta noite, porque podem vir um de um lado, outro do outro, cortar o teu cabelo, mas não se preocupe, porque a Bíblia diz: e o cabelo voltou a crescer na cabeça de Sansão. Eu vim nessa noite declarar que não importa o que o inimigo planejou, os planos de Deus não se frustrarão na tua família, não se frustrarão na tua casa. E eu ouso profetizar que esta geração que é do arrebatamento, Deus vai salvar a nossa família, a nossa casa, mesmo que um dia o cabelo foi cortado. O grande problema é que antes do cabelo ser cortado, o Espírito de Deus havia se retirado de Sansão. Guarde essa frase: a unção de Deus avisa quando vem. A gente sente, a gente chora, a gente dá glória, a gente dá aleluia, fala em língua. Mas a unção de Deus não avisa quando sai. É possível perder a presença de Deus estando aqui na igreja. É possível perder a presença de Deus pregando a palavra. E a presença de Deus não tem nada a ver com arrepio, com lágrima, com choro, mas sim com convicção. Saber que Deus está conosco. Para quem não me conhece, segue nas redes sociais, ou quem já me conhece sabe, há 19 anos eu trabalho com libertação. E nós vemos coisas terríveis, porque o mundo espiritual é real. Eu vou orar. O mundo espiritual é real. E por ser real, é automático que existem lutas que você acredita que são suas. E muitas delas se dão porque o Espírito de Deus já não está presente. Lembra quando Davi pecou? Salmo 51, a oração de Davi foi: Senhor, tira trono, tira cargo, mas não tira o teu Espírito da minha vida. Não me deixe perder a alegria da salvação. Você cantou aqui no início e eu ouvi dizendo: eu já estou indo ao teu encontro. Eu quero profetizar que a nossa geração não se apague a chama do Espírito, o desejo de buscarmos a presença do Espírito de Deus. A nossa fome tem que ser maior do que a do pecado. A nossa fome tem que ser maior do que a do mundo. A nossa fome de buscar a Deus tem que ser nada em troca. Há uma geração que barganha com Deus, dizendo: se Ele me der, eu sirvo, se Ele fizer, eu louvo. Mas Deus está procurando alguém que diga, nem que seja para ficar em silêncio, a sós: Senhor, volta, 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 Espírito. Sansão vai ser humilhado. Sansão pede
a presença, o cabelo volta a crescer, mas não tem confiança. Fecho a minha Bíblia. Sansão volta a ter o cabelo crescido, mas ele não sente, dizendo: eu não sinto ser digno novamente, eu não sinto de novo. E o inimigo está zombando dele. As crises existenciais voltam para Sansão. Sansão está dizendo: a minha vida está arruinada. Sansão está dizendo: eu errei, eu sei aonde eu falhei, eu sei que para mim não tem jeito. Mas os filisteus zombam dele, arrancando a visão. E talvez você entrou hoje e não vê mais perspectiva de vida. Você olha e vê tudo dizendo: para mim o melhor é a morte. Pastor, eu não dou certo com ninguém, eu nasci para sofrer. Todo mundo que passa na minha vida me machuca. Todo mundo que entra no meu caminho, pastor, isso é uma maldição hereditária. E talvez você esteja dizendo: Deus, para mim não há jeito. Mas Deus está usando a provocação nessa noite para te incomodar. Olha Deus chacoalhando alguém aqui e dizendo: ei Sansão, vai deixar sua casa se destruir, vai deixar esse espírito destruir tua família, vai deixar tua casa ser derrubada, vai deixar o desânimo tirar isso da tua cabeça, vai deixar o complexo de inferioridade destruir a tua família, vai deixar esses pensamentos de que eu não sou ninguém, Deus não me vê, Deus não olha para mim. Eu entro aqui na Lagoinha e por mais que todo mundo me abrace, eu me sinto sozinho, eu não sinto que eu sou bem-vindo, aonde eu vou me perseguem. Mas Deus te trouxe nesta noite, numa quinta profética, para declarar uma palavra na tua vida e dizer: Sansão, clama a mim e eu responder-te-ei nessa noite. O que ele vai fazer? Ele chama ajuda e diz: me coloque no centro. Ele vai para o meio. Ele sente duas colunas. Para você se levantar de novo, você precisa vir para o centro da vontade de Deus. Você precisa de colunas. Encosta nesse irmão, diga assim: me ajuda. Eu te ajudo. Fala para ele: me ajuda. Fala: eu preciso de você. Diga: talvez você sinta tão pequeno, mas eu preciso de você. Me ajuda a levar para o centro da vontade de Deus. O Espírito de Deus está levando alguém de novo, pastor Alexandre, para o centro da vontade de Deus, aonde não há acusação, aonde não há apontamento. E Sansão está dizendo: eu sinto o cabelo crescido, mas eu não tenho a mesma ousadia. Eu sinto a presença, mas eu não sei se Deus é comigo. Eu sinto sinais, mas não sei se Deus está falando comigo. Ei, Deus marcou esse encontro para apontar para você e dizer: sou eu voltando de novo. Sou eu voltando de novo. Eu estou sentindo alguém dando glória com força. Eu estou sentindo dando alguém aleluia com força. Alguém dizendo: quer saber? O meu Redentor vive mesmo. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Eu caí, mas não ficarei prostrado. Eu tive crise essa semana, mas eu não vou me entregar. Quer saber? Eu vou me levantar do monturo nesta noite e vou dizer: Deus, se o Senhor me der mais uma chance, se o Senhor me der mais uma. Tem alguém que quer mais uma oportunidade? Tem alguém que está pedindo mais uma chance? Então eu preciso declarar. E Sansão começa a orar: Deus, lembra de mim só dessa vez, para que eu me vingue dos filisteus. Deus está usando uma outra motivação, de você olhar com os olhos para a tua casa, e você vai se levantar mesmo cansado e com dor, e vai dizer: a minha família é de Deus, a minha casa é de Deus. Eu não vou parar, eu não vou parar. Eu vou estar aqui às 8 do domingo, eu vou estar aqui às 10 do domingo, eu vou estar às 18 do domingo. Eu não vou ficar prostrado mais. Eu vou me levantar, porque a força dessa palavra está dizendo para mim continuar. Tem alguém que vai continuar? Tem alguém que vai continuar? Levanta a mão para declarar para os céus, declara para o inferno, começa a declarar aí na cadeira, dizendo: isso não me matou, isso não me matou. E lá vai um bordão que mamãe ensinava: aquilo que não te mata te fortalece, aquilo que não te matou te fortaleceu. E Deus está dizendo: olha a força voltando para a tua vida. Ele empurra, e a Bíblia diz que ele fala: caia eu com os filisteus.
e a casa caiu. Se coloque de pé. Olha isso aqui para mim orar por você. A casa caiu para os filisteus. Como a casa caiu? A Bíblia diz que caiu o templo. E o versículo termina dizendo: e Sansão matou de uma só vez mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Sansão nasceu para quê? Para matar filisteu. Nasceu para quê? Matar filisteu. É Bíblia. Deus falou: você vai ser um vingador de filisteu. Sansão morreu fazendo o quê? O que Deus disse. Pegou? Você vai fazer o que Deus disse. Vou repetir. Você não vai conseguir fugir do seu propósito, Jonas. Hoje Deus marcou um culto profético de libertar a tua alma. Há pessoas aqui, e eu não oro por revelação jogando para o alto, não. E uma em específico, que o desejo da morte em você está tão nítido. Porque para você acredita que não tem mais jeito. O desejo que tem no seu coração era só deitar e dormir, pastor, e não acordar mais. Só que Deus está dizendo assim: você sai do seu lugar e vem para frente aqui, e eu restauro a vida. Eu restauro a sua vida. Porque o inimigo não conseguiu vencer, nem cortando o pulso, nem cortando, nem se automutilando. Mas Deus está dizendo: hoje eu estou tirando o desejo de morte e colocando o desejo de vida. Eu estou chamando você para correr, e você também que tem desejos de morte. Deus está dizendo: hoje eu estou curando a tua alma. Há pessoas que adentraram esse lugar que não conseguem se perdoar. Perderam alguém na pandemia, e depois da morte de alguém, o inimigo te acusa todos os dias dizendo: a culpa foi sua. Deus está dizendo: hoje eu quero te restaurar. Corre do seu lugar e vem para frente. Eu estou chamando você que estava tão desanimado, porque parece que a presença do Senhor já não é mais na tua vida. Você não sente mais a alegria da salvação, está lutando por um fio, sorri por fora, mas por dentro está dizendo assim: para mim não tem jeito. E Deus está dizendo: você sai do seu lugar, vem aqui para frente, e eu renovo as tuas forças agora. Eu não vou insistir, porque quem revela não se engana. Ele está dizendo: sai do seu lugar, sai, porque eu quero restaurar a tua força. Hoje não é noite de parar, hoje não é noite de voltar para trás. Ele está dizendo: eu sou maior do que essa doença, eu sou maior do que o câncer, eu sou maior do que o carcinoma, eu sou maior do que a notícia que você recebeu do A.C. Camargo, para tu saber que eu ainda falo na terra. Vem, pode vir. Deus está dizendo: vem, 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 vem você. Eu estou dizendo para uma pessoa que está ouvindo vozes na sua casa, falando com você, soprando na tua mente, dizendo: vai embora, some daqui, ninguém te ama. Você está vendo vultos, ouvindo vozes, e Deus está dizendo: você sai do seu lugar, e a libertação vai vir agora sobre a tua casa. Eu não vou insistir, porque o Espírito que cura, Ele está dizendo: olha, esta endometriose que foi descoberta no mês de abril, sou eu, Deus poderoso, para curar, para libertar. Eu vou dar 3 segundos para você vir para cá. Pastor, eu sinto culpa, eu sinto medo, eu não consigo perdoar, a minha alma está angustiada, eu estou com desejo de morte. Deus está dizendo para essa mãe que entrou aqui: ele não vai morrer em cima daquela moto, porque o Deus do livramento, na quinta profética, diz: tu vem para o altar e eu desfaço todo o laço. Quem crê em libertação, em cura divina, Deus está dizendo: vem como está, porque Deus vai renovar a igreja. Eu tenho 10 minutos. Deus diz: eu quero renovar a igreja, mas Ele precisa antes curar. Quem crê que Deus está aqui? Moça, olhe para mim, olha aqui. Tudo que aconteceu mexeu tanto, que você acredita que não tem mais jeito. Quarta-feira passada, o que veio na tua cabeça foi: se eu pelo menos deitasse, dormisse, não acordasse mais.
os espíritos de morte vão ser retirados. Estendam as mãos para cá. Senhor, cura o teu povo e liberta a alma dos teus servos agora. Intercessores, nos ajudem. Coloca as tuas mãos agora, Senhor. Tira toda acusação, porque na mente dela, na mente dele, o inimigo soprou dizendo que não há mais jeito. O desejo dela foi tirar a vida, o desejo foi acabar com tudo. Senhor, o medo que veio, a doença, o câncer, o nódulo. Pai, nós não estamos aqui prometendo a cura, estamos declarando do teu nome. Liberta o teu povo agora de toda opressão, de toda dor. Senhor, enquanto eu estou orando, há um homem aí no meio da igreja, que o Espírito do Senhor me revela dizendo que esse homem e o seu pai já não conseguem ter contato um com o outro. Só que Deus diz: você dá um passo para frente, e eu estou quebrando o laço do inimigo e tirando esse espírito maligno que está lutando para destruir tua casa. Deus está dizendo hoje: eu estou limpando o teu coração da mágoa, da rejeição paterna, e vou limpar a tua casa. Vem, vem. Deus está dizendo: vem logo, vem, porque eu estou te chamando para dar vitória. Nemanai, rondo que manarasi. Só quem crê em mistérios vem, 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 vem. Raio, sobe aqui no púlpito, vem, vem aqui em cima. Eu preciso te dar um abraço, moço. Vem, rando camanchoremanassia, raio dorasai. Deus disse: abraça como um pai, porque eu curo as feridas da alma dele. Declararam morte, declararam que não serias ninguém. A dor da saudade vem tão grande de tudo. Mas Deus diz: hoje eu sou teu pai e estou curando a mágoa do teu coração. Se prepara para viver um tempo novo. Se prepara para ter uma experiência nova. Tu foi humilde para vir, então receba do meu espírito sobre a tua vida agora. Seja curado da alma, curado do espírito, e seja liberto agora de todo sentimento opressor, porque eu te faço pai, eu te faço pai. Seja livre. Os que estão aqui na frente sejam tocados. Levanta toda a igreja a mão para o alto. Quem crê em mistérios, quem crê em mistérios, quem crê em cânticos espirituais, quem crê em manifestação dos dons de línguas, interpretação, quem crê na Bíblia, quem crê. Eu estou dizendo que Deus vai levantar uma geração de evangelização. Só que Deus me disse: eu vou renovar os meus agora. Olha eu tocando, vem Espírito. Cadê a moça que cantou? Vem cá me ajudar. Levante as mãos para o alto, porque é um mistério de Deus, pastor Alexandre. Há um avivamento vindo para esta igreja. Deus está dizendo: estou abrindo o ABC Lemanto Quinarácia, estou abrindo o ABCDMR para esta igreja. Olha Deus tocando. Deus está dizendo: levante todos que querem um sinal de Deus. Levante bem alto a tua mão, grita bem alto comigo, diga: Senhor, eu não aceito viver do raso. Diga: eu creio que o céu tem mais. Diga: Senhor Jesus, é o Senhor quem batiza com o Espírito Santo. Diga: minha vida está aberta nesta quinta-feira e eu quero viver. Diga mais forte: eu quero viver o sobrenatural. Diga: Espírito de Deus, enche a minha vida agora, porque eu quero ter uma experiência agora. Com os olhos fechados, olhe para o céu. Agora eu oro, e se Ele ouve a minha oração, Ele vai tocar agora. Olha o que vai acontecer. Espírito de Deus, vem agora, desce sobre os teus filhos. Agora, 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 enche com poder renovador. Espírito de vida, Espírito de Jesus, renova agora, renova agora.
Seja renovado na quinta profética. Seja renovado agora pelo Espírito de Deus. Fala em língua, fala em língua, fala em língua. Louva, louva, louva. Louva porque Deus vai tocar em você. Deixa Ele renovar. Se tem fogo, abraça esse irmão aí. Abraça. Comunga com ele agora. Comunga, Lagoinha. Comunga, Lagoinha. Comunga, Lagoinha. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio.